Viva o Vinho, com Michael Valer. Michael Valer, boa tarde. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje eu separei aqui uma pauta que é o vinho além da taça, o vinho quando promove transformação social das comunidades, né? 3 histórias muito interessantes que eu conheci, mas antes eu tenho 3 eventos para falar, convidar o pessoal aí, quem está procurando por eventos de vinho. Essa semana a gente tem uma degustação da Cave Antiga, uma vinícola aqui da Serra Gaúcha bem interessante, num espaço novo, no Direito a Vinho, aqui no bairro Três Figueiras, rua Alfredo Chouet, 960. A degustação vai ser dia 29, 19 e 30. Ingressos no @Direito ao Vinho, lá no Instagram. Uma casa bem legal, conheci faz um mês e meio atrás. Tudo novinho, assim, uma loja, tem um espaço para degustar vinhos. Muito bacana, vale a pena conhecer. Uma boa oportunidade essa degustação temática aqui da Cave Antiga, tá? Tá. O segundo evento, para quem gosta de pizza, Festival Pizza e Borbulhas, lá no Jardim da Chandon, lá na Serra, também em Garibaldi. O chefe italiano Franco Gioeli fez 6 receitas. Então vão ser 6 pizzas servidas com espumantes. Bom, né, Ana? Tu gosta desse tipo, né, de programação, né? 6 ou 16 agora? 6. Ah, tá. 6 pizzas e espumantes. Desde, Bom, né? desde que não tenha nenhuma doce, tá tudo bem. Pra mim, Nós pra estamos- mim. Não tô com sabores, tá? Mas deve ter bastante salgado também. Tá. Eu Esse sei- evento acontece dia 1º de maio, no feriado, das 12 às 15 horas. Ingressos na Wine Locals. Opa. E a terceira atividade, terceira agenda aqui, ela acontece em junho, mas é legal falar para quem trabalha programar, com vinho, né? para quem é empreendedor do setor, vai começar o concurso Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul, Opa. promovido pela Associação Brasileira do Rio Grande do Sul, né? Prova teórica dia 1 de junho em Bento, prova prática dia 6 de junho no Spa do Vinho. Mais informações e inscrições no absrs.com.br. Certo? Essas que são as agendas, então, para todo mundo ficar ligado. Agenda legal para vocês, dia 28 de abril, agora segunda-feira, no Palácio Piratini, Opa. acontece o ato de sanção da lei que institui o vinho e o espumante como símbolo do Rio Grande do Sul. A autoria do Guilherme Pazin, vai dar o Eduardo Leite, vai estar lá, obviamente, né? Ah, bom, né? Esperamos. É o dono da casa. E eu fui convidado, então, pelo gabinete do Guilherme Pazin, vou estar lá e trago para vocês como é que foi o evento. Tá bem. Podia me convidar para ir contigo, inclusive. Adoro ir ao palácio. Vamos. Tô precisando de companhias. A Ana Cássia só conhece todo mundo, tá? Se tu precisar de alguma ajuda, normal. assim, ela indica assim, Normal. esse é aquele, esse é fulano. Ela conhece e influencia, né? Não. Todos vêm conversar com ela, ela não precisa sair do lugar. Exatamente. Não, eu adoro ir em palácio, acho muito chique. Tá bom. Então deixa eu contar, agora deixa eu contar 3 histórias para vocês muito bacanas e eu acho que é por isso que o vinho, né, comove e transforma tanta gente e ao longo da história da humanidade o vinho está sempre presente. E eu vou começar contando uma história para vocês da Comando G. Comando G é um produtor da Serra de Gredos. Serra de Gredos é uma das áreas de maior altitude da Espanha, fica a mais ou menos 2 horas de carro de Madrid. E era uma região que tinha uma tradição vitivinícola muito, muito forte. E aos poucos foi se perdendo por N motivos. Uma delas foi, o produtor me contou, a ditadura longa do Franco, que acabou isolando as vinícolas do resto do mundo. Outra foi a questão das indústrias, da crise que aconteceu nos anos 60 e 70 na Espanha. E aos poucos, essa indústria de vinho acabou se enfraquecendo. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, 80, a região perdeu 70% dos vinhedos. As famílias, os jovens, por falta de oportunidade, acabavam indo para Madrid, indo para outras regiões que tinham mais indústria, e os vinhedos acabavam sendo abandonados pelas famílias, né? Em 2008,
dois jovens, o Fernando Garcia e o Daniel Gomes, eram colegas da Faculdade de Enologia em Madrid, e o Daniel tinha família em Serra de Gredos. É uma comunidade que hoje tem 20 mil habitantes, tá? Aquela região ali. Os avós dele tinham vinhedos abandonados e ele decide ir lá recuperar esses vinhedos e tentar fazer vinho lá. Convida o Fernando e os dois começam essa aventura aí em 2008. Começa a fazer vinho, tentar trazer gente. Na época tinha uma cooperativa só que acabava comprando essa produção local a preços muito, muito pequenos, né? E realmente eles começaram a atrair a atenção de muita gente. Acontece que em 2016, um crítico, Robert Parker, um dos maiores críticos do mundo, né? A equipe do Robert Parker vai lá, degusta o vinho dele e dá 100 pontos. 100 pontos para um vinho da safra 2016 e explode a região para o mundo. Todo mundo começa a ver o que tem de diferente. Realmente são vinhos muito, muito mais frescos do que a maioria dos vinhos espanhóis de Rioja e Ribera, que são as principais regiões de produtora e enoturismo, né? E aí, vou encurtar a história, hoje são mais de 30 produtores. O quilo da uva, que aquele pequeno produtor familiar vendia a 30 centavos de euro, hoje esses produtores pagam 2, 3 euros pelo quilo da uva, e eles começaram a fazer uma parceria para recuperar esses vinhedos e para mudar a forma de manejo, para extrair uvas de maior qualidade para esses vinhos de alta gama, vinhos de maior reconhecimento e longevidade. Então, como eu visitei lá 1.000 e tantos metros de altitude, árido, desértico, tu vê que ainda é uma comunidade muito pobre, mas agora tem um grupo de produtores que está mudando a história da região. Ganhei um livro, inclusive, lindo aqui, Gredos como Terroir, um livro lindo aqui de pesquisa que eles encabeçam a produção desse livro aqui. E realmente é tocante ouvir a história desses jovens aqui. A outra história muito semelhante, só que a gente está falando de Atalta, que é lá nos limites de Ribeira del Duero. Atalta foi engraçado, também uma região que era um grande produtor, que tinha, na década de 70, 300 hectares de vinhedos, e chegou a ter 20 hectares só. E um grupo Terra Selecta, funda essa vinícola em 2000, porque vê que lá tinham os vinhedos mais antigos da Espanha e que eles estavam sendo abandonados também. Aí eu estava lá conversando com o enólogo desse produtor e eu perguntei, eu tô vendo Atalta aqui, um vilarejo bem pequeno, assim, parece filme de faroeste, assim, de tão antigas casinhas, assim, e eu perguntei para eles, mas quantos habitantes tem Atalta? E aí, Vicente, ele me respondeu 40. E eu falei, 40 mil até que é bastante, né? Ele, não, 40 habitantes. Então, cerca de 20 famílias sobraram ali em Atalta, né? E eles também vendiam a uva a 20 centavos para a única cooperativa que tinha no local. E hoje, a Atalta, o domínio de Atalta, que é o nome da vinícola, compra toda essa produção desses 40 habitantes, dessas cerca de 20 famílias, por mais de 2 euros o quilo. E estão fazendo um lindo trabalho de recuperação dos vinhedos. Vinhedos de mais de 190 anos, para vocês terem noção, né? Estão mudando a cara dessa comunidade aqui. De novo, é tocante quando a gente vê uma comunidade tão pobre ser assistida por outro grupo e que não quer só extrair, né, a terra, mas que quer realmente retornar, ensinar eles a produzirem melhor e recompensar essas famílias por isso. Ô Mike, antes da terceira, super rapidinho, esses dois casos pelo menos, foi muita competência ou sorte no meio também? Muita competência, tu vê que são pessoas, o Fernando e o Daniel são pessoas extremamente estudiosas, eles conhecem tudo da terra, do solo, das pedras, dos porcos, dos animais que estão lá vivendo. Então tu vê que ele tem muita pesquisa mesmo e paixão pelo que é da terra, porque seria muito mais fácil para eles procurar vinhedos em regiões mais badaladas, como Rioja, Ribera, e simplesmente, né, focar em fazer um vinho nessas regiões já reconhecidas. E esses dois cases aqui, eles vão em lugares que tu olha, não é possível mais fazer vinho daqui. Tu vê, tinha videiras que ele me mostrou uma parte lá, que só tinha cabeça, só tinha raiz praticamente, não tinha um galho para cima. E eles tiveram que fazer um trabalho de 2, 3 anos para fazer essa planta dar frutos de novo, né? Então, eu acho que é muito de estudo e de paixão, assim. Não é por acaso. Tá. E o último case
de Portugal, da Filipa Pato. A Filipa Pato está na Bairrada. Eu cheguei a comentar rapidamente semana passada, né? Mas o que tem tocante aí, primeiro, paixão pela Bairrada, pela terra dela, terra do pai dela. O pai dela já é uma personagem conhecido por valorizar ali a uva baga e as características da região. Mas ali tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: ela é uma engenheira química, Ana, uma engenheira química dos seus 50 anos de idade, e ela sai do projeto do pai dela, vamos dizer assim, ela assume um projeto autoral, porque ela acredita que todos os insumos usados, que a indústria convencional usa nos vinhedos, os agroquímicos, e também de insumos enológicos, ela acredita muito que esses insumos fazem mal para a terra, mas também fazem mal para quem consome esses vinhos. Bah. Então ela tem uma visão muito idealista de tipo fazer vinhos sem nenhum uso de químicos, sem nenhum uso de agroquímicos, sem insumos enológicos manipulados pela indústria. Tem uma coisa de paixão, primeira parada, eu comentei, primeira parada nos vinhedos, Ana, ela pegou um saquinho assim com umas comidas, o resto de comida, e começou a alimentar os porquinhos. Os porquinhos que estavam ali no vinhedo, e ela falou, ó, esses porquinhos ficam, cerca de 30, 40 porcos, eles ficam aqui nesse período porque ajuda a mexer na terra, a comer alguns arbustos que não interessam para o vinhedo, aí tem mais a ovelhinha que faz não sei o que, então ela se preocupa muito com esse ciclo natural das coisas. Dá muito mais trabalho para manejar o vinhedo, essa que é a verdade, né? Sim. É muito mais difícil, não tem mecanização. Mas onde é que está a ferramenta de transformação aí? É que ela está convencendo, Ana, aos poucos, os vizinhos de vinhedos a mudarem a forma como tratam o campo, como tratam a terra. Porque aos poucos estão olhando os vinhedos dela, que estão bonitos, que estão com muita fruta, muito verde, e estão querendo saber, olha, eu também quero aprender isso. Como é que Que se faz? bacana, hein? Bacana. Muito legal, E mas ela que está fazendo experiência. Exato, e ela está compartilhando isso sem cobrar nada. Ela fala, cada produtor, meu vizinho, que vem conversar comigo, eu me coloco toda à disposição, inclusive para recuperar os vinhedos dela. Porque ela falou que um vinhedo, quando deixa de usar agroquímicos, demora 3, 4 anos para se recuperar totalmente. E tem uma coisa curiosa que ela me mostrou, que é o seguinte, um vizinho dela, praticamente, que estava a alguns metros de distância, o vinhedo estava todo queimado, todo assim, bege, assim, né? O vinhedo dela todo verde, cheio de vida, cheio de plantas, flores, várias flores no meio, e ela explicando que fica num período para dar hidrogênio para o solo, enfim, toda uma questão técnica ali envolvida, depois ela retira, o que os porcos não retiram, ela retira, para poder entrar na safra, para poder plantar, depois ela deixa de novo. Eles chamam isso de indústria regenerativa de vinho, né? Uhum. Então, é muito tocante a forma que ela enxerga o vinho. Tu vê que ali o lucro não está em primeiro lugar, porque é uma produção pequena, poucos funcionários, uma coisa muito familiar, né? E artesanal. Extremamente artesanal, mas ao mesmo tempo idealista e transformador, que vai envolvendo então essa cadeia e vai, né, trazendo características ou aprendizados para o vinho muito além da taça, né? Vinho de sexta, Mike. Vinho de sexta eu recebi do pessoal da Porto a Porto, Malbec Day, foi dia 17 de abril, eu recebi uns Norton aqui, então vinho de sexta é Norton. A gente já sabe o que esperar, né, Vicente? Churrasco e o novo vinhão. Um abraço, meu querido. Um abraço, beijo, bom Até vinho. sexta, beijo. Tchau, Ana. Tchau. Você